Muito bem, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? A gente está aqui agora, então, né, no nosso primeiro momento aí de aulas virtuais e na nossa primeira aula, aí, voltando lá a uma aula que foi ministrada lá no término do mês de março, né? E aí a gente ficou ali com, acho que algumas pessoas assistiram essa aula ou não, né? A gente precisa dar uma retomadinha a partir dela. E aí você pode pegar o seu material aí nas páginas indicadas, né? Na parte 2 é, da sua apostila de sala de aula e no capítulo 7 falando sobre fundamentos da geologia, nas páginas 56 a 59, os itens 1 e 2 é que nós vamos tratar nessa aula aqui, tá? Lembrando que a primeira indicação que a gente vai ter aqui nos slides, ela refere-se à tarefa que foi dada na aula anterior, tá? Entre tarefa mínima e tarefa complementar, tá joia? Foram os exercícios, então, 11 e 12 e exercício 13 e 14, tá? A, a aula de hoje, ela trata aí um pouco, então, da matéria que envolve a geologia, né? A geologia, que é uma ciência, se refere ao estudo aí daquilo que acontece na superfície da Terra. Então, a gente vai tentar, para não deixar as aulas muito pesadas, muito maçantes aqui, para você, a gente vai dar aquela pincelada geral, né? E que você pode depois, com mais calma, ver os detalhes, inclusive fazendo a leitura e seus resumos aí com relação ao material na íntegra, né, ao seu livro-texto, tá joia? Né? Então, falando aí da crosta terrestre, os ramos, né, que nós encontramos aí no estudo de geologia são a geomorfologia, né, que como o próprio nome já sugere, estuda as transformações que ocorrem na superfície, tá? Né? A palavrinha morfologia ele faz uma referência a essas transformações. Inclusive nas aulas que ainda vão se suceder, a gente vai ter aí justamente a análise desses agentes que são os formadores, né, os agentes chamados endógenos, que são agentes que envolvem aí forças do interior da Terra, e os agentes modeladores, que são agentes que agem de forma externa, né, são exógenos, portanto, agem aqui na superfície, dando esse modelado aí à nossa superfície, tá? A paleontologia também é uma outra ciência que está associada à geologia, né? É ela quem faz o estudo da história do planeta Terra a partir dos vestígios deixados aí pela própria história, né? Vestígios que podem ser aí encontrados na forma dos fósseis, tá bom? A geologia econômica é aquela que faz o estudo da viabilidade econômica dos minerais que são encontrados na superfície. Os minérios, por exemplo, fazem parte desse estudo, né, já que as mineradoras precisam fazer um levantamento se realmente a prospecção, né, desses recursos em uma determinada área se vai dar um retorno financeiro como o desejado, né? Não pode jogar dinheiro fora, obviamente. Ali no cantinho a gente encontra o símbolo da geologia e aqui, né, que é formado por dois martelinhos de geólogo, como esse que está aí no detalhe, tá? Aqui você também tem logo na sequência, na página seguinte, no Para Saber Mais, você tem aqui na página 56, né, Para Saber Mais falando sobre as aplicações da geologia. E aí você depois, por favor, faz aí a leitura no detalhe desse quadradinho aí, tá? Aí passando um slidezinho mais à frente, já estamos aí na página 57 do seu livro didático, do seu livro de textos. Lembrando que a Terra, né, com seus 4,5 bilhões de anos, ela pode ter a sua idade aí analisada de duas formas distintas. A primeira delas é a idade relativa. A idade relativa ela faz uma análise sobre a deposição cronológica que acontece, né, na superfície. As camadas de rocha vão se sobrepondo e lembrando sempre que, obviamente, as camadas mais inferiores referem-se a idades mais antigas, né? As mais jovens vão se sobrepondo a essas, tá joia? A idade absoluta aí já é algo feito de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais exata, né? Como nós vamos ver aí, existem alguns métodos para fazer isso. E aí os eventos mais recentes são datados aí pelo carbono 14
e os eventos mais antigos pelo urânio 238. Então, quando você vê lá alguém dizendo assim que foi encontrado um fóssil de um determinado dinossauro, que estima-se que esse dinossauro tenha vivido há não sei quantos mil anos atrás, significa que foi feito pelo método do carbono 14. Tá? Agora, a datação das rochas precisa ser feita uma datação que envolve aí isótopos radioativos que têm uma meia-vida mais longa. Essa história da meia-vida aí é algo que vocês vão estudar também em química, se é que já não estudaram, tá bom? Aqui apenas um exemplo, né, do encontrado aí de um dinossaurinho, a sua datação, nomeação, tudo que os cientistas fazem, os geólogos fazem, os paleontólogos fazem, né, a partir dos estudos e das escavações que eles fazem aí nos sítios arqueológicos e tal. Ali a tabelinha que mostra, né, os diferentes isótopos que podem ser usados para análise e datação daquilo que aconteceu na história geológica da Terra, né, e o isótopo filho, que seria aquilo que resulta depois de uma meia-vida. Tá? Vou deixar isso aí mais para a pessoa da química poder falar com vocês. Eu não vou me atrever a falar disso aqui, não, tá bom? Aqui nesse quadrinho, ele é o finalzinho da página 57. Você pode me acompanhar lá, por favor. Ó, ele diz o seguinte: ó, a possibilidade de datação dos eventos geológicos, associada à possibilidade de interpretá-los no contexto em que se apresentam, viabilizou a reconstrução da parte de história geológica da Terra. Né? Então a gente só sabe do passado geológico da Terra justamente por conta das datações como essas que foram apresentadas aí anteriormente. Ó. Essa reconstrução é apresentada na ordem inversa dos acontecimentos, ou seja, das ocorrências mais recentes para as mais antigas, tal qual a disposição das camadas rochosas a um observador. Então, ele está dizendo assim: nós vamos encontrar mais adiante o quadro das eras geológicas. E no quadro das eras geológicas, você vai encontrar ali as camadinhas, né? E as camadas mais antigas ficando embaixo, e as superiores, que são as mais recentes, na parte mais acima, né? E isso também acontece quando a gente analisa o quadro de eras geológicas. Por outro lado, visando facilitar a compreensão e a visualização da dinâmica dos fatos geológicos ao longo da existência do planeta, costuma-se dividir a história da Terra em eras geológicas, que nós vamos ver na tabelinha que aparece mais a seguir, tá? Cada uma delas é subdividida também nos seus períodos, que são todos marcados pela ocorrência de importantes eventos. Inclusive, esses eventos muitas vezes dão os nomes para essas eras e períodos. Tá? Se você tiver aí a curiosidade, quiser saber realmente de onde, por que tem lá o Devoniano, o Ordoviciano, né? São nomes bem esquisitos, mas é porque eles têm relação com a origem, com que a origem desses nomes tem a ver com grandes eventos que foram ocorrendo em cada um desses momentos, tá? Aqui a sua tabelinha de eras geológicas, ela está na página 58. E logo na sequência dessa tabelinha, você vai encontrar também um Para Saber Mais, que vai contar um pouquinho sobre algumas extinções em massa que aconteceram aí durante a história geológica da Terra, tá? Aí nesse momento também seria interessante que você seguisse aquilo que a gente faz no dia a dia da sala de aula, né? Que você se reportasse lá a sua apostila de sala de aula, fosse até a página 523, 524, onde tem lá o Em Classe. São 2 exercicinhos. Eu peço que você faça primeiramente, como de costume, o exercício 2, que é um teste, e depois volte para o exercício 1, né, que é escrito e que vai estar disponibilizado depois aí para você a resposta. Né? Já fica aqui também a indicação aí das atividades do Em Casa, né, para a tarefa, onde você tem ali a tarefa mínima, são os exercícios 1 e 2 do capítulo 7, e a tarefa complementar, os exercícios 3 e 4, também aí do capítulo 7. É só você ir no seu caderno de exercícios, né, lá, aquele cinzinho, e fazer lá a sua atividade. Lembrando também de sempre transportar as suas respostas para o plural, né, onde você vai ter também depois, como você sabe, será avaliado por isso, tá bom? Então, fica aí a nossa orientação para essa aula de hoje.
eu vou interromper a aula aqui. Na sequência desses slides aqui, você vai ter a resolução dos exercícios, tá? Então, eu peço que você, se estiver assistindo a aula nesse momento e ainda for fazer o exercício de classe ali, que você dê uma pausa aí, tá? Porque eu vou passar os slides para frente, onde vão estar as respostas desses exercícios, tá bom? Muito obrigado, então. Já já a gente se encontra numa próxima aula, beleza? Um grande abraço para vocês. Ali estão, então, os exercícios, né? Agora a resolução. E também aqui o exercício número 1, que era escrito. Tá joia? Grande abraço para vocês, então. Falou? Tchau, tchau.